Olá pessoal, vamos para mais uma aula, procurando fazer o melhor nesse período difícil que está exigindo muita atenção da nossa parte, considerando essa pandemia que está modificando bem o nosso comportamento, tanto pessoal quanto social. Então, é uma preocupação que devemos ter cuidado, considerando a saúde em primeiro lugar. Com relação às nossas aulas anteriores, nós abordamos alguns conceitos, até em função de um processo histórico das organizações, como as organizações foram se desenvolvendo, como as organizações foram se estruturando ao longo de 200 anos, talvez um pouco mais, digo 150, 200 anos, efetivamente quando nós temos as primeiras máquinas, as primeiras organizações estruturadas efetivamente para efeito de produção de bens de consumo e até mesmo de serviços. Nós observamos que dois autores, três na verdade, o Henry Ford com a linha de montagem, não entramos muito em detalhes, mas foi um dos precursores da industrialização e da forma como se pode desenvolver um trabalho. E nesse interim nós temos o autor Maio, que fala de um clima organizacional, da condição do indivíduo dentro da organização, a questão da atmosfera, a questão da ferramenta, a questão da motivação. E temos o Taylor, que fala da hierarquização, ele fala de montar de um organograma e colocar o homem certo em cargos no qual ele possa desenvolver habilidades dele. Então ele adquire conhecimento e em cima desses conhecimentos ele desenvolve as habilidades, considerando que os indivíduos eles têm habilidades específicas. E é nesse ponto que o Taylor se ateve, na medida em que ele procura observar que determinadas habilidades servem para exercer tais atividades na organização. E ali ele faz uma descrição, uma elenca alguns itens para que o indivíduo, percebendo que o indivíduo daquela forma tem um desempenho melhor, ele tem uma série de condições melhores para apresentar um produto de mais qualidade. Mais ou menos a ideia é essa. Diante da modernidade, vamos já falar de uma certa modernidade organizacional, as coisas foram evoluindo, as coisas foram se desenvolvendo, as cidades cresceram, as exigências sociais cada vez maiores, então é aquela relação da estrutura organizacional onde a empresa instalada, ela, economicamente falando, para ela sobreviver, ela tem que atender, abastecer essa sociedade, esse mercado, socialmente falando. Não importa o produto, ela tem que atender. E para atender, ela tem que começar a trazer qualidade, segurança e uma série de outros itens, porque a população, o contribuinte, o cliente, ele vai querer, digamos, utilizar esse produto com garantia e com segurança. Então, exemplificando, nós temos máquina de lavar, nós temos geladeiras, nós temos uma série de produtos, de bens de consumo para a clientela, para a população poder usufruir e ter lá o seu bem-estar. É importante ressaltar que quando o Taylor aborda a questão da descrição de cargo, ele já sinaliza que eu tenho que ter uma formação. Então, eu vou resgatar um conceito bastante interessante lá atrás, lá na Revolução Industrial, creio que alguém vai lembrar. A mudança de paradigma, iluminismo, aquela história toda. E em um determinado momento, quando o movimento iluminista diz, olha, o governo que tem que assumir, ou seja, indivíduos que possam governar uma nação, é que devem assumir. E nesse ponto, um item muito interessante surge lá. O governo assumindo uma questão de formação profissional, abrindo escolas para formar indivíduos profissionalmente. Vocês observarem, lá tem um item bem, não diria detalhado, mas que aponta a finalidade
uma das responsabilidades do governo que assumisse era também dar condições para uma formação profissional na época, ok? Voltando então ao nosso momento, a partir do momento que Taylor define a descrição de cargos ou itens que o indivíduo ao ocupar um cargo ele tem que assumir, ele passa a ter a responsabilidade de desenvolver todas as tarefas, todas as atividades ali. E um detalhe importante que a gente precisa ressaltar. Até então, creio eu, né, eram mais habilidades motoras, né? Às vezes a pessoa precisava ter muito mais habilidade motora do que intelectual. Então, acho eu, lá nos idos de 10, 20, 30, nós tínhamos apenas máquinas semiautomáticas, imagino eu, não tão automatizadas, e até serviços de manuseio mesmo, de a pessoa ter habilidade motora para desenvolver alguns produtos, não? Fico imaginando, por exemplo, a indústria de sapatos, por exemplo, né? O quanto as pessoas que tinham que ter um certo manuseio para poder mexer com couro, para poder acertar o couro, não? Fazer o corte, vai por aí afora. Porque nós não tínhamos máquinas adequadas, preparadas para tanto. Mas havia uma produção porque a sociedade estava exigindo calçados, não? E isso reflete a habilidade muito mais do que a intelectualidade. Então, alguns cargos que exigiam uma habilidade intelectual ficavam com uma minoria, que podia administrar de uma maneira mais tranquila, porém, a produtividade deveria ser da habilidade motora, repito. Isso é interessante porque se nós formos observar, as indústrias tinham aquelas, olha só, aquelas linhas de montagem imensa dentro dos pavilhões das indústrias, das organizações, imensa. Então, aquela quantidade de pessoas imensa trabalhando dentro desses pavilhões e cada qual fazendo sua parte e passando adiante, fazendo sua parte, tipo linha de montagem mesmo, né? Portanto, não havia tanto assim. Então, a pessoa passava a desenvolver muita atividade ali, quase que de uma maneira monótona. Olha que interessante. De uma maneira muito rotineira, vamos dizer assim. E as pessoas saíam meio que viciadas, vamos dizer assim. Para ilustrar para vocês o filme Charlie Chaplin, O Tempo do Charlie Chaplin, Tempos Modernos, ele mostra exatamente isso no momento em que ele fica apertando parafusos, roscas, não? E de repente ele fica tão alucinado, tão endoidecido, que ele fica apertando tudo quanto é rosto, ele vai apertando. Tem um momento muito cômico nesse filme, muito interessante, que mostra o quanto as pessoas, quando entram numa rotina muito forte, elas podem sucumbir a alguma questão emocional. Mas o Taylor, então, ele propõe essa descrição de cargos que vai contribuir muito para o chamado processo de seleção. Ou seja, eu disse anteriormente, habilidades motoras, na época, eram muito mais aceitas, eram mais solicitadas, eram mais exigidas do que a intelectual. Hoje, percebemos que é uma inversão nessas exigências aí, né? A partir da mudança, com o advento da tecnologia, com o advento da criação das máquinas, o processo de seleção se altera, essa descrição vai se alterando. Então, alguns cargos desaparecem e surgem cargos novos que merecem uma nova descrição, uma nova modalidade de mostrar como é o cargo, o que é que o cargo exige, e aí eu já entro numa esfera, de repente, mista entre habilidade motora e habilidade intelectual ou de conhecimentos. Lembrando, é importante ressaltar que a sociedade se estrutura de tal forma, as relações são de tal forma estruturadas, por exemplo, no Brasil, nós temos escolas e formadoras de profissionais da área técnica. Vamos exemplificar, sem fugir à ideia do conceito de seleção.
nos anos 60, 70 mais ou menos, entrar numa escola Senai era o máximo do máximo para muitos jovens, né? Ou seja, lá eles teriam uma formação técnica, né? O Senai é tipicamente tipicamente formação técnica. Hoje ele está técnico, mas um pouco mais sofisticado no sentido de tecnologia. Mas era de formação mesmo técnica, não é o camarada que entrasse lá, o jovem que entrasse lá, era para sair de lá um técnico para trabalhar numa empresa. Vou dar um exemplo breve e rápido. Todo mundo deve conhecer a empresa, pelo menos hoje ainda tem jornal? Tem. Na empresa de jornal eu conhecia a redação e o Jornal Estado de São Paulo, eu conheci a área de produção do jornal e, nossa, é fantástico. A rotatividade, a máquina que produz, que imprime, né, como é que chama aquelas... Ai, escapou, tá na ponta da língua. Que imprime o jornal. Enfim, que imprime jornal. Ela era feita, era um carimbo, não? Imenso, um cilindrão, e era um chumbo, era uma espécie de um carimbo colocado lá. E esse carimbo, ele era feito através de chumbo, havia um recipiente de chumbo, e o pessoal digitava ali mesmo, não datilografava, saía um carimbinho e era montado nesse carimbo de chumbo que iria acoplado nessa rotativa, lembrei, né, as rotativas, e ali o jornal passava e era impresso o noticiário, a forma como deveria sair, como se fosse um tipo mesmo. Hoje não se usa mais, hoje tem computador, tem impressora, enfim, tem toda uma tecnologia. Então havia uma formação técnica de pessoal para isso, né? Eu tive um amigo que inclusive ele fez esse curso, era muito interessante que ele fazia carimbinhos para a gente de chumbo mesmo, nome, endereço, tudo bonitinho. Ou seja, hoje não se tem mais esse tipo de cargo na empresa. O próprio Senai não deve mais estar formando esse tipo de mão de obra, mas formando outro tipo de mão de obra também de ordem mais técnica, vamos dizer assim. Portanto, gente, a modernidade ela vai exigindo adaptações, ela vai exigindo que o indivíduo vá se adaptando, ou seja, a escola forma, então ela tem todo um processo, só para ilustrar, toda uma formação. Vou usar um termo aqui interessante. A escola forma para a vida, ok? E a empresa também forma o indivíduo para exercer uma atividade, nós vamos ver no treinamento isso, tá bom? Mas para esse indivíduo ser formado profissionalmente, ele precisa passar por um processo seletivo, ele tem que passar por uma condição para se identificar a habilidade dele, para que ele possa exercer aquele cargo, ok? Diante de todas essas transformações, então, a sociedade contribui para a formação e a organização para atender às suas necessidades e atender ao mercado cada vez mais exigente, né, uma clientela cada vez mais exigente, ela passa a adaptar-se às novas circunstâncias, às novas realidades, aos novos modelos, tecnologicamente falando e profissionalmente falando, tá ok? Vamos abordar a questão do fluxograma de seleção. Muito bom. O primeiro dado importante é o cargo. O cargo pode ser criado, se eu tenho uma empresa que ela está em expansão, ela vai exigir cargos novos. Então, se ela aumenta, ela está aumentando a sua, em termos de estrutura física, mas também de mercado. Ela está tendo uma expansão. Ora, é exigido que ela abra um novo departamento, que até então não tinha, que era uma empresa que prestava serviço, por exemplo, ela decide abrir um departamento. Ela vai ter que abrir um cargo novo especificamente para aquela área lá. Vamos exemplificar. Apesar de ser um cargo na esfera vamos chamar de controladoria, vamos dar um exemplo, onde as pessoas vão trabalhar com a contabilidade da empresa, né?
apesar de ter sido feito um trabalho de terceiros, vamos imaginar até então, eu vou contratar uma pessoa que conheça, vou contratar uma pessoa cujo cargo que ela vai ocupar, mesmo que seja de contabilidade, seja de trabalhar com documentação, com impostos e vai por aí afora, com custos, ela vai trabalhar especificamente para a realidade daquela empresa. Então eu posso escrever um cargo com características mais gerais, mas também com características específicas do cargo exigido e do setor que está exigindo tais conhecimentos mais específicos. Espero ter ficado claro aqui. Então eu tenho um cargo novo ou um cargo a ser substituído. Aí esse é fácil, né? Eu vou substituir alguém que saiu para alguém que venha ocupar o cargo. É lógico, é evidente que se eu tenho um indivíduo que saiu por N razões, que era um ótimo funcionário, dando um bom resultado, mas saiu por alguma razão, quando eu colocar alguém no devido lugar, eu não posso esperar que esse que for entrar vai fazer exatamente igualzinho que o outro estava fazendo. Isso não existe. Eu vou ter alguém que vai substituir uma outra pessoa com características específicas, tá bom? Ele vai exercer o mesmo cargo, as responsabilidades são as mesmas, os resultados têm que estar próximos dos mesmos, mas o desempenho dele, a maneira dele atuar é diferente do antigo ocupante do cargo. Isso é fundamental quando for fazer uma entrevista com o candidato. Portanto, eu tenho dois momentos aí. Vamos pensar então agora no veículo de comunicação. Antigamente tínhamos o currículo, jornais, nós tínhamos grupos de seleção que espalhados principalmente em São Paulo, muitos grupos que se reuniam para reuniões mensais, para trocar figurinha. Nós tínhamos anúncios de placa, de rua, não? Nós tínhamos a comunicação entre profissionais da área de recrutamento e seleção, enfim, havia uma condição de comunicação muito acentuada. Hoje, apesar de ser um pouco reduzida, mas ela é muito eficaz, que são os consultores, né, as consultorias, os endereços eletrônicos e os contatos em linhas gerais, que ajuda na divulgação das vagas, pelo menos vejo dessa forma, tendo em vista toda essa tecnologia aí, né? O mais importante é que as empresas se aproveitando todo esse recurso para poder comunicar os seus cargos, suas áreas de atividade em aberto. Aí eu entro efetivamente no processo de seleção. Eu tenho a triagem, né, que seria o primeiro momento. Triar significa receber currículos, receber informação, quando o cargo exige maior complexidade, um cargo numa hierarquia que exija o envio de um currículo, então eu vou fazer a triagem, vou analisar o currículo, saber quais currículos, quando descritos ali nos conhecimentos do candidato, vai de encontro ao perfil do cargo que eu tenho lá. Muitas vezes o candidato pode ter ocupado a mesma vaga, mas por experiência, por grau de conhecimento, por alguma característica mais específica, ele não atende à minha necessidade, ou não atende à necessidade do cargo. E em cargos menos complexos, eu tenho a triagem com relação à carteira profissional. Esse é aquele cargo de ajudante, de um nível um pouco menos complexo, não? Em que a gente pode colocar as pessoas na frente da empresa, na frente da fábrica, por exemplo, para análise de carteira. A gente está habituado a ver, principalmente na nossa realidade hoje, as pessoas desempregadas e na circunstância atual, aquela loucura total que foi há pouco tempo atrás, 12 milhões de empregados, alguma coisa do tipo, aquelas filas imensas na frente. Surgiu tantas vagas num supermercado para repositor, para isso. Quer dizer, é um cargo de menor complexidade. Imagina aquela fila que ficou na frente de um supermercado, por exemplo, para poder selecionar alguns candidatos para ocupar cargos de menos complexidade. Okay? Então esse é um exemplo que eu gosto de dar para facilitar. Então eu tenho a triagem. Nesse momento feita a triagem, eu vou reduzir o grupo de candidatos e aí eu passo
a entrevistar. Então, eu recebi muitos currículos, recebi muitos candidatos, e aí eu trio, após a triagem eu seleciono uma meia dúzia, 10 candidatos, se for o caso, bem reduzido, porque esses são realmente a peneirada boa que eu dei. Ali eu faço uma entrevista e nessa entrevista eu vou procurar conhecer. Não adianta fazer pergunta no currículo, uma dica. Pergunte coisas fora, atividades fora do currículo. Quem é o candidato, sua perspectiva de vida, qual é a percepção que ele tem de realidade, quem é esse cara? A entrevista tem que basear-se nisso. Eu posso fazer uma pergunta fechada, uma entrevista fechada ou aberta, mista. O que eu quero dizer com uma entrevista aberta? Aberta, eu vou conversar. Né? Trabalhava eu na empresa, apesar de não gostar muito de seleção, mas fazia. Eu gostaria de fazer entrevista que eu passava a conhecer a pessoa, eu batia um papo com essa pessoa. E dali eu tirava tudo que eu precisava, porque profissionalmente algumas coisas tem no currículo. Né? Então, creio que ele não vai mentir quando está no currículo, senão eu descubro na entrevista. Feita a entrevista, aí sim, o trio desses 10 eu vou selecionar uns 3. Né? Desses 3 eu então, passo a fazer o chamado exame psicométrico. Pode ser exame de inteligência, pode ser de atenção concentrada, pode ser de algum tipo de habilidade intelectual, eu posso especificar. Eu tenho também os de dinâmica de grupo, que são muito interessantes, não é? Até para identificar algumas características dos candidatos. Não? E isso ajuda, facilita para eu, aí sim, ter um fechamento, me ajuda a ter uma ideia de quem realmente está indo de encontro ao cargo que está sendo exigido, ou seja, o perfil que eu tenho está indo de encontro. Não? E a partir daí eu passo a estabelecer parâmetros legais. Fechando esse pacote, eu posso, aí é opcional, convidar o solicitante, né? Isso sempre fiz dessa forma, o solicitante, quando ele me solicita algum candidato, né? Eu digo, eu tenho 3 candidatos ou 2 candidatos, né? Já fiz esses procedimentos e os 2 estão bastante próximos da ocupação do cargo, são os que melhor atendem às descrições. Esse solicitante poderá vir e fazer uma entrevista de uma maneira mais técnica. Né? Esse candidato, se contratado, vai trabalhar com ele. Ele pode começar a conversar, fazer uma entrevista com esse candidato. Creio que esse é um dos procedimentos bem mais adequados. Pelo menos era dessa forma que eu atuava quando eu trabalhava na organização. Okay? E aí, posteriormente, eu tenho o exame médico admissional que vai sacramentar a contratação do candidato. Aí, depois disso, claro, ele vai passar por um período de experiência, de acordo com as questões legais, de 90 dias, não? Ali vai seguir o trâmite normal, dando certo, ele fecha o contrato, efetivamente, passou pelo período de experiência e vai tocar a vida dele dentro da organização. Ali ele vai participar do desenvolvimento da empresa, a empresa vai efetivamente investir nesse novo colaborador, dando treinamento, oferecendo cursos de especialização, aí vai dar política da empresa de desenvolvimento profissional. Ok, gente, então basicamente o que eu tinha para falar do recrutamento e seleção é esse. Próxima aula nós vamos falar de treinamento e desenvolvimento mais detidamente. Bom, gente, se cuidem, até lá e um forte abraço.